Olha só, nesse exato momento, tem um objeto vindo de outro sistema estelar cruzando o nosso quintal cósmico. E o jeito que ele está se comportando é tão, mas tão esquisito, que dividiu a comunidade científica. Então, se preparem para a gente desvendar um dos maiores enigmas da astronomia dos nossos tempos. A grande questão é a seguinte: a gente está vendo um fenômeno natural super exótico que vai mudar o que sabemos de astrofísica, ou será que as evidências apontam para outra coisa? Algo projetado? A resposta, como a gente vai ver, está bem longe de ser simples. Para começar, vamos falar de velocidade. O objeto está se movendo a 60 km por segundo. 60! Para se ter uma ideia, isso é rápido o suficiente para cruzar o Brasil de norte a sul em menos de 2 minutos. É uma velocidade absurda que só confirma que ele é um visitante extraordinário vindo das profundezas do espaço. Então, a nossa investigação começa oficialmente em julho de 2025, quando o telescópio Atlas o encontrou. Ele foi batizado de 3I/Atlas, e é apenas o terceiro visitante interestelar que a gente conseguiu confirmar na história. Só que, diferente dos outros dois, esse aqui veio com uma lista de anomalias que desafiam tudo que a gente entende sobre o cosmos. E é aqui que a história fica fascinante de verdade. O 3I/Atlas, ele não age como um cometa normal. Uma série de observações mostra que ele é diferente de tudo que a gente já viu, forçando os cientistas a questionar as regras mais básicas da física dos cometas. A primeira grande anomalia, a cauda dele. Normalmente, a cauda de um cometa é empurrada pelo vento solar, então ela sempre aponta para longe do Sol. É o básico. Mas o Hubble confirmou o impossível. O Atlas tem um jato de material apontando direto para o Sol. Um comportamento que os cientistas apelidaram de anticauda e que, sinceramente, não faz o menor sentido. E essa cauda invertida é só o começo do estranhamento. A rota dele também é super esquisita. Sabe, objetos interestelares deveriam chegar em ângulos totalmente aleatórios. Mas não. A trajetória do Atlas é quase perfeitamente alinhada com o plano onde os nossos planetas orbitam. A chance disso acontecer por puro acaso é de 1 em 500. É uma coincidência bem provável. E se não bastasse, a química dele é ainda mais bizarra. Os cientistas analisaram a luz que ele reflete e descobriram níquel sendo ejetado, mas quase nada de ferro. No universo, níquel e ferro são tipo gêmeos siameses, eles estão sempre juntos. Separar os dois em grande escala aqui na Terra exige processos industriais super avançados, do tipo que a gente usa para criar ligas especiais para, escudos térmicos de naves. E para fechar essa lista de coisas estranhas, tem o tamanho. O diâmetro dele é estimado em mais de 5 quilômetros. Ele é gigantesco, milhares de vezes mais massivo que os visitantes que a gente viu antes. Estatisticamente falando, a gente deveria ter visto centenas de objetos pequenos antes de topar com um monstro desses. O fato dele ser só o terceiro já torna seu tamanho algo que desafia todas as probabilidades. Bom, com tanta coisa esquisita acontecendo, não é de surpreender que a comunidade científica esteja completamente dividida. Basicamente, duas teorias bem diferentes surgiram para tentar explicar o que diabos é o 3I/Atlas. De um lado, a galera que aposta no cometa exótico. Seria um fenômeno natural que vai expandir nosso conhecimento sobre o universo. Do outro lado, a hipótese de ser uma nave. Uma peça de tecnologia onde as anomalias, na verdade, não são acidentes. A tal anticauda, por exemplo, poderia ser um sistema de propulsão. A química estranha seria resultado de engenharia avançada. E o maior defensor dessa ideia de objeto artificial é o Avi Loeb, um físico de Harvard. Para ele, o acúmulo de esquisitices torna a explicação natural cada vez mais difícil de engolir. Ele diz que, quando os dados desafiam as nossas teorias, a ciência tem a obrigação de considerar todas as possibilidades, até as mais extraordinárias. E como se a situação já não fosse complicada o suficiente, o mistério só aumentou com novas informações e até controvérsias sobre como os dados desse objeto estão sendo divulgados. Isso levantou um monte de perguntas sobre transparência e sobre o que a gente realmente sabe a respeito do 3I/Atlas. Muita gente, incluindo pesquisadores, acusou as agências espaciais de estarem, digamos, minimizando a estranheza do Atlas. Surgiram relatos de atrasos na liberação de imagens importantes e de coletivas de imprensa que pareciam mais preocupadas em acalmar todo mundo do que em discutir os dados mais intrigantes. Claro, isso só alimentou as teorias de que algo está sendo escondido. E isso nos leva a mais uma camada desse mistério. Lá em 2020, foi detectado um sinal de rádio bem incomum vindo de Ganymedes, uma das luas de Júpiter. A frequência era muito mais alta do que se espera de fenômenos naturais.
E a coincidência é que o 3I/Atlas está numa trajetória precisa para passar pertinho de Júpiter e de Ganimedes em março de 2026. Será que é só uma coincidência cósmica? Agora, a peça mais especulativa de todas surgiu recentemente, e ela teria vindo do telescópio espacial mais poderoso que a gente tem, o James Webb. A pergunta é, o que será que ele viu? Então, relatos não confirmados, baseados em supostos vazamentos de dados, dizem que o James Webb encontrou estruturas no núcleo do Atlas, coisas como linhas retas se cruzando em ângulos perfeitos e pontos de calor bem nessas interseções, quase como um mapa de uma cidade. A explicação mais cética para isso, porém, é igualmente incrível. Poderia ser um fenômeno natural nunca antes visto, tipo a formação de cristais numa escala cósmica, criando uma estrutura geométrica natural. Certo. Com tantas perguntas e tão poucas respostas concretas, o que acontece agora? O tempo está passando, mas a gente tem alguns eventos cruciais vindo aí que podem finalmente resolver esse mistério. A data para marcar no calendário é 19 de dezembro de 2025. É a maior aproximação da Terra e todos os grandes telescópios estarão de olho. O que eles virem vai ser decisivo. Se encontrarem um campo de destroços, ponto para a teoria do cometa se desintegrando. Mas, se o objeto estiver inteiro, brilhante, funcionando depois de passar pelo inferno perto do Sol, a hipótese da nave artificial vai ganhar uma força tremenda. E depois, em março, a sonda Juno vai estar de ouvidos atentos por qualquer transmissão quando ele passar por Júpiter. No fim das contas, o 3I/Atlas nos força a encarar uma possibilidade que pode simplesmente redefinir nosso lugar no universo. Sendo um cometa bizarro ou uma tecnologia de outro mundo, a jornada dele pelo nosso sistema já mudou o jeito que a gente olha para o céu. E a verdadeira questão talvez não seja o que é o 3I/Atlas, mas sim, será que a gente está pronto para a resposta?